Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Bom, é o seguinte, nós vamos tratar a respeito da legislação do SUS, com o intuito que você alcance, aquilo que você mais deseja, claro, com certeza absoluta, aprovação no seu concurso público, que tem aí a matéria, ligada ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Então nós vamos tratar aqui a respeito de assuntos pertinentes ao tema, para que realmente você possa compreender, entender melhor aí a respeito da matéria e ter mais chance aí na sua prova, tá certo? E claro também a sua participação é muito importante aqui, a interatividade, que eu costumo dizer, é a minha motivação, é o impulsionamento para que eu possa continuar aí nessa labuta de trazer novos vídeos ligados aqui ao tema para vocês, tudo bem? Então comenta aí, deixa seu comentário, seu feedback a respeito do assunto na barra de comentários desse vídeo, beleza? Então bora começar aqui a respeito da legislação do SUS, vamos? Bom pessoal, para eu tratar com vocês a respeito da legislação do SUS, eu preciso, a priori, informar para você que você terá informações a respeito do assunto na Constituição Federal. A própria Constituição Federal nos dá informações, dispositivos constitucionais, podemos dizer assim, a respeito do Sistema Único de Saúde. E antes mesmo de estudar a legislação do SUS, que é a Lei 8.080, a Lei 8.142 também, que trata a respeito do assunto, a gente precisa ver a respeito das informações ligadas à saúde na Constituição Federal. E na Constituição Federal nós encontramos o capítulo 2, que trata da Seguridade Social. Esse capítulo ele é separado por seções. E a primeira seção é uma seção de disposições gerais que trata do assunto Seguridade Social. Veja bem que interessante, A Seguridade Social é um dos aspectos ligados, sim, à saúde, porém não somente a saúde. E é isso que eu quero demonstrar aqui para vocês. Olha só, deixa eu... Então, nós temos Seguridade Social, seção 1, Disposições Gerais, o artigo da Constituição Federal, que nós temos essa informação, é o artigo 194, que ele diz assim, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos. Que direitos são esses, galera? Tá aqui, direito à saúde, direito à previdência e direito à assistência social. Então, uma coisa que a gente precisa entender, compreender a respeito do assunto, do dispositivo do artigo 194 da Constituição Federal, é que ele traz uma ideia para a gente, de conjunto integrado de ações. Ações, nós vamos entender aqui como atividades da administração pública, atividade dos poderes públicos. Esse poderes públicos aqui está mencionando aqui o Estado como um todo, a nação, a administração pública, federal, estadual, municipal, os entes federados, cada esfera de governo, tudo bem? E obviamente, também a administração pública indireta, como as fundações, as autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, ou seja, o poder público como um todo, ok? Então, tem que ter ações, tem que ter atividades. Essas ações aqui nós podemos também entender como políticas públicas. Então, políticas públicas ligadas a esses três direitos. A Seguridade Social, logo, ela forma esse tripé de direitos: saúde, previdência e assistência social. Esse tripé aqui de direitos, saúde, previdência e assistência social, eles vão ter as suas características específicas. Tudo bem? Por exemplo, a saúde, nós vamos ver daqui a pouquinho, que é um direito de todos. A saúde é um direito de todos, logo a saúde ela é um direito universal, por isso, a ideia de ser de todos. E vale lembrar para você também que a saúde, no caso aqui, galera, ela é gratuita. Ou seja, nós não precisamos pagar para ter direito à saúde, certo? Então ela é igualitária,
universal para todos e ela é gratuita, ok? Formando aí esse tripé da Seguridade Social. Já a Previdência, ela muda aqui, no caso, a referência, o conceito em relação a isso. A Previdência, ela tem um caráter que nós chamamos de caráter contributivo, ok? Ou seja, quem vai ter direito à Previdência são as pessoas que contribuem. Você só vai ter direito a se aposentar, seja essa aposentadoria aí, uma aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, invalidez, não importa o tipo de aposentadoria, mas as pessoas terão direito à aposentadoria ou pensão por morte, né? No caso do falecimento do contribuinte aqui nesse sentido, ou até mesmo uma ideia de auxílio-doença, a pessoa só vai ter direito se ela contribuir. Então, logo, não é para todos, como é o caso aí da saúde. É para aqueles que contribuem para a Previdência Social, tudo bem? Então, ela tem caráter, Previdência Social, tem caráter contributivo. E um outro direito que nós temos aqui também, né, é a assistência social. A assistência social, pessoal, é para os necessitados. Necessitados, tudo bem? Para as pessoas carentes. Então, veja que interessante. É para todo mundo? Não. Somente para aquelas pessoas carentes. Somente para os necessitados. Por exemplo, dentro desse conceito aqui de Seguridade Social, existe um benefício que as pessoas têm quando elas não têm o direito ali da aposentadoria. Então, passa a ter o direito a um benefício, né, que é referente à LOAS, né, que é uma lei, na verdade, de assistência social. Então, passa a ter esse benefício chamado assistência social, que hoje, atualmente, nesse momento que estou gravando esse vídeo, pode mudar, né, por conta da reforma que deve ocorrer em breve, reforma previdenciária, mas atualmente é um salário mínimo, tudo bem? Essa assistência social. Bolsa Família, por exemplo, seria uma ideia também de assistência social ligada a esse esquema aqui. Só que Bolsa Família não é para todo mundo, não é para toda a família, sim, simplesmente para as famílias carentes que necessitam desse benefício, por exemplo. Então tem essa diferença, essa diferenciação desses três direitos. Então, por que eu já coloquei esse artigo aqui para vocês e estou mencionando sobre a Seguridade Social? Porque ela menciona aqui a respeito da saúde. Tá certo que não é exclusivamente falando sobre a saúde, mas o artigo ele menciona saúde nesse sentido, então é importante a gente ter essa compreensão, tá? Que a Seguridade Social é um conjunto articulado de ações, de atividades, de políticas públicas voltadas à gestão, por exemplo, dos poderes públicos, ou seja, dos entes federados em todas as esferas de governo para saúde, previdência e também assistência social. Beleza? Então, pensando nisso, vamos dar continuidade, que agora sim nós vamos entrar aí nos artigos relacionados à saúde em si, ou seja, o que realmente a gente precisa saber e que é tema de prova recorrente quando se fala a respeito de SUS, de Sistema Único de Saúde, ou legislação do SUS, porque comporta também entender os dispositivos constitucionais, ok? Então, saúde na Constituição Federal. O artigo começa pelo artigo 196, que diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o Estado, no sentido de nação, e o Estado aqui pensando em todos os entes federados, né? Então, União, Estados, municípios, Distrito Federal, então de maneira mais geral, genérica ou ampla, entendemos aí como Estado. É um dever do Estado, direito de todos, ou seja, todos aqui no caso está se referindo ao cidadão, à sociedade, à pessoa em si, o ser humano, né? E dever do Estado garantido mediante políticas essas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Bom, vamos entender um pouquinho melhor, né, a respeito desse dispositivo constitucional, do artigo 196. Repara que aqui diz assim: a saúde e direito de todos, dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas. É interessante isso, pessoal, que aqui já mostra pra gente um conceito muito mais amplo do pensamento, da definição de saúde, do simples fato de falar assim, saúde é você não ter doença. Não é isso somente, né? Até já foi pensado dessa forma, mas hoje é muito mais abrangente. Ou seja, é preciso existir políticas públicas ligadas à parte social, ligadas à parte econômica, para que você consiga, nesse caso aí, reduzir, no caso, né, reduzir problemas relacionados à saúde. Então, se a gente não tiver programas de governo ligados a vigilâncias, a saneamento básico, meio ambiente, educação, trabalho, moradia, entre outras coisas, consequentemente, tudo isso vai acabar afetando a saúde das pessoas. Então, saúde não é só simplesmente a ausência da doença, e sim você procurar trabalhar com políticas sociais e econômicas visando a redução, né, das doenças que podem ocorrer aí na população de forma geral, tudo bem? Então você vê, mediante as políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, ao acesso universal, porque todos têm acesso, todos têm direito, e claro, igualitário, que aqui está ligado com a igualdade, com a equidade, né? Lá no artigo 5º da Constituição Federal é mencionado o seguinte: todos são iguais perante a Constituição Federal, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Que natureza é essa? Raça, cor, etnia, cunho político, entre outras coisas, tudo bem? Então, todos têm direito a acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, ações e serviços, nós podemos justamente pensar nas políticas públicas relacionadas à saúde, campanhas de vacinação, educação ligadas à saúde, informando as pessoas que determinados fatores, né, podem influenciar, contribuir para o aparecimento de doenças e assim por diante. Quer ver? Só um exemplo, né? 20 ou mais anos atrás, talvez até quase 30 anos atrás, entre 20 e 30 anos, nós tínhamos um problema muito sério no Brasil, que era o consumo enorme de cigarros, né? A gente sabe muito bem, não sei se você fuma, mas cigarro é um fator realmente bastante relevante no sentido de aparecimento de doenças, e doenças muito graves, como por exemplo o câncer no pulmão ou na laringe, entre outros, ok? Então o que acontece, né? De uns anos para cá, o governo, o poder público começou a fazer divulgações, propagandas, publicações relacionadas às doenças que estão ligadas ao cigarro. Inclusive propagandas na própria embalagem, mostrando para as pessoas, né, que o cigarro ele faz um mal realmente devastador, né? É devastador. Então, muitas pessoas que fumavam deixaram de fumar, né? Então, hoje, o que era há 20 anos atrás, mais ou menos em torno de 40% da população era fumante, hoje a gente está na faixa aí de uns 10% e olhe lá. Então, isso foi o quê? Isso foi uma propaganda, uma publicidade feita no intuito de trazer educação voltada à saúde. Então, são ações, são atividades que a administração pública utiliza, ok? No sentido de quê? De promover a saúde, de mostrar a necessidade de proteção, de proteger pessoas, ou seja, ligados à prevenção. E claro, né, quando não tem mais jeito também, recuperação, que aí já é uma ideia de correção, certo? Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente, ou seja, diretamente por quem? Pelo poder público, né? E através de terceiros, e também por pessoa física
ou pessoa jurídica de direito privado. Então veja, pessoal, por exemplo, né, a administração pública, ela tem que ter o cuidado da saúde, até porque, como a gente viu aqui, é dever do Estado, é dever do Estado. Então, diretamente, a administração pública, o poder público vai regulamentar. O que é regulamentar? Regulamentar nós podemos entender como criar normas. Então, cria-se normas, obviamente, né, procedimentos, processos, leis, legislação voltadas a isso, para que as pessoas possam cumprir aquelas regras, ok? É preciso fiscalizar. Então, você tem lá um hospital público, uma UBS, uma policlínica, um laboratório, e isso precisa ser fiscalizado. Fiscalizado, inclusive, até mesmo por conta da vigilância sanitária. E ter um controle, uma inspeção ou simplesmente um processo de avaliação. Isso é feito, como está dizendo aqui, né, executado diretamente por ações do poder público. Mas o poder público também pode fazer, a regulamentação, fiscalização, controle é feito pelo poder público, tá? Beleza? E a execução, olha só, isso que eu quero chamar a sua atenção. A execução vai ser feita pelo poder público, porém a execução ela pode ser feita justamente por terceiros, também por terceiros, além da administração pública. Bom, deixa eu ver se ficou clara essa informação, porque talvez não tenha sido tão entendível assim. Vamos lá. Regulamentação, fiscalização, controle, poder público. Tudo bem? Execução, poder público e também por terceiros. Ficou mais claro agora? Creio que sim. Quem são esses terceiros? Podem ser organizações, entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, tudo bem? Organizações sociais, ONGs, OCIPs, e elas vão fazer isso mediante convênio, mediante termo de parceria. Pode ser uma pessoa física, um profissional liberal e uma pessoa jurídica de direito privado, uma iniciativa privada, inclusive com fins lucrativos. Ok? Por quê? Porque a saúde ela faz parte, inclusive, do terceiro setor, que nós chamamos de serviços não exclusivos. Então, a iniciativa privada ela pode complementar o serviço de saúde, fazendo parte ali também do SUS, de uma certa maneira, de uma certa forma. Tudo bem? O dever fica a cargo, obviamente, do poder público e a iniciativa privada complementa esses serviços e ações relacionadas à saúde. Vamos continuar. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Bom, vamos tratar aqui da primeira parte, né, que o artigo 198, ele diz que integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Regionalizada por quê? Porque é muito mais interessante você regionalizar a saúde, porque dessa forma consegue-se descentralizar o trabalho, dar mais autonomia para as partes. Então imagina que nós temos o nível federal, a União, né? Da União você passa competências para os estados, então estadual, vai regionalizando, até chegar no municipal. E ainda por cima, né, o que acontece? Quando chega aqui no municipal, ficou bem... Dá para entender, né? Municipal. Quando chega no municipal, dentro da própria secretaria municipal, né, de saúde, dentro daquele próprio município, nós vamos ter mais regionalizações ainda, certo? Por quê? Porque quanto mais regionalizado for, você consegue obter uma informação desejável, desde a atenção básica de saúde, desde a atenção primária de saúde, até a alta complexidade, níveis mais complexos aí no caso. E claro que existe uma ideia de hierarquia também, hierarquizada, uma estrutura do sistema de saúde no Brasil, ok? E tem que estar de acordo com as diretrizes. O que são diretrizes? Diretrizes nós podemos pensar como a direção, o caminho a ser seguido. Alguns doutrinadores também chamam de princípios, ok? E são 3 diretrizes que nós temos aqui, ó: descentralização,
com direção única em cada esfera de governo. Descentralização nós podemos entender como a ideia de poder de decisão. Então você descentraliza, dando mais autonomia para os níveis inferiores, para que esses níveis inferiores tomem decisões e, consequentemente, consiga ter uma rapidez maior, né? Uma agilidade, vamos dizer assim. Direção única, né? Mesmo caminho, e obviamente você pega, por exemplo, o município, Secretaria Municipal, tem uma direção única e claro que as UBSs, os hospitais estarão, na verdade, subordinados, né, a essa direção, tudo bem? Em cada esfera de governo. Por quê? A gente vai ter no âmbito da União, dos estados, dos municípios e também do Distrito Federal. No caso da União, nós temos aí a figura do Ministério da Saúde e no caso dos estados, municípios, Distrito Federal, nós temos as secretarias de saúde, sejam elas aí secretarias estaduais ou secretarias municipais. Também temos uma outra diretriz aqui, deixa eu passar aqui o marca-texto. Então, a primeira diretriz, descentralização. Segunda diretriz, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, atendimento integral é um atendimento, na verdade, em que a administração pública, né, a saúde, o Sistema Único de Saúde consiga entregar todos os serviços necessários aí para as pessoas. Não importa aí a especificidade, inclusive aquele serviço mais específico possível. Por exemplo, você vai numa UBS básica, né, unidade básica de saúde, você vai ter lá o clínico geral, um pediatra, um ginecologista. Muito provavelmente você vai encontrar esses profissionais, tudo bem? Só que o clínico geral, o paciente está precisando, na verdade, passar com um cardiologista, ou seja, na verdade, né, uma área mais específica. Então, o clínico geral, ele vai encaminhar para o cardiologista isso aí, e você lá na sua unidade, por exemplo, básica de saúde, vai procurar marcar uma consulta com um cardiologista, ou seja, numa unidade de referência a respeito desse assunto, para que aquela pessoa consiga, né, a bem da verdade, ter acesso ali, no caso, à saúde de uma complexidade um pouquinho mais avançada, entendeu? Então tem que pensar nessas situações e necessidades específicas. Essa é a ideia de atendimento integral. E participação da comunidade. A participação da comunidade por quê? Porque é uma necessidade de um controle, né, social. É muito importante que a população participe do processo de saúde, de políticas públicas. E aí depois a gente vai ver, né, com calma, na Lei 8.142 de 1990, nós vamos verificar que aqui, nessa lei, vai falar sobre justamente o assunto, né, participação da comunidade, e nesse caso criam-se então conselhos, tá, conselhos, e criam-se também conferências, para que a população possa participar, dar lá seus pitacos, informar o que é importante e relevante para a sua área, para o seu bairro, para o seu município e assim por diante. Parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, além de outras fontes. Bom, a saúde ela precisa ser financiada, né? Obviamente. E o financiamento da saúde vem desse recurso aqui, chamado recurso do orçamento da Seguridade Social. No Brasil, nós temos uma lei, deixa eu marcar aqui para vocês, temos uma lei, pessoal, chamada LOA, tá? Que significa Lei Orçamentária Anual. Essa lei, ela, na verdade, ela tem 3 orçamentos, certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no cantinho, ó. Ela tem 3 orçamentos. Um orçamento chamado orçamento fiscal, outro orçamento chamado orçamento de investimento das estatais, das empresas estatais, e o outro orçamento
chamado orçamento da Seguridade Social. Esse orçamento da Seguridade Social, ele vai ser repartido para a Previdência Social, para a Assistência Social e também para a Saúde. Por isso que aqui no parágrafo 1º menciona, né, que o Sistema Único de Saúde será financiado pelo orçamento da Seguridade Social. Porém, existem outras fontes, né? Outras fontes aí de custeio, certo? Para financiar os gastos na área da saúde. Existem outras fontes aí que é possível. Tudo bem que não há necessidade de a gente entrar no mérito nesse momento. Bom, vamos lá, vamos caminhar. Artigo 199. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada, como eu já tinha mencionado para vocês, né? Então, a iniciativa privada ela pode atuar no âmbito da saúde. O artigo 1º diz o seguinte: as instituições privadas poderão, não é deverão, tá? Poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos, como eu falei para você, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter a iniciativa privada também agindo, né, voltada à saúde, com ações, serviços aí prestados à saúde. Pode ser feito, inclusive, por iniciativa privada com fins lucrativos, né, uma entidade com fins lucrativos. Mas no caso da administração pública, ela vai fazer contratos, convênios com entidades filantrópicas de preferência. Tá vendo? Tendo preferência. Então, cuidado, né? Uma prova de concurso, de repente a banca coloca lá que é exclusivamente, vai fazer contrato com entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Vai estar errado. É preferencialmente. Agora, tem o parágrafo 2º, ele é bem interessante, que ele diz assim, ó, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. O que é isso, galera? Deixa eu explicar aqui para vocês. Isso aqui, na verdade, está ligado a transferências. Tá bom? Transferências. Recurso público, dinheiro. Opa, aqui, ó. Recurso público, tá? Então, ele está dizendo, ó, é vedada a destinação de recurso público para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. O que isso significa? Significa que essas transferências, remanejamentos, transposição, tá? Só vai ocorrer, só vai acontecer nesse caso para entidades sem fins lucrativos, ou seja, as ONGs, organizações sociais ou CIPs, ok? Entidades privadas com fins lucrativos não recebem transferência. Pode ter um contrato com a administração pública, pode ter convênio, ser pago, inclusive, um determinado serviço por meio de tabela de valores, de preços, de especialidades, por exemplo. Um tipo de especialidade você só encontra na iniciativa privada, num hospital particular, e aí vai ter uma tabela lá que esse hospital vai cobrar lá do SUS para fazer aquele tipo de serviço, entregar aquele tipo de serviço, tudo bem? Mas assim, a administração pública repassar verba, isso não. Como está dizendo aqui, o parágrafo 2º do artigo 199 é vedada. Beleza, que mais? Parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Mais para frente, a gente vai ver que está na Lei 8.080, na legislação do SUS, né, propriamente dito, quais são esses casos aí que é possível a participação de empresas ou capitais estrangeiros, ok? Parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Ou seja, a lei ela dispõe, ela informa, ela regulamenta, ela diz como, na verdade, serão as condições e os requisitos necessários aí para remoção de órgãos, tecidos e assim por diante, como está dizendo aqui o parágrafo 4º. O que mais? Vamos lá. Artigo 200, pessoal. O artigo 200 ele diz assim, ó:
Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, e a gente tem essas atribuições aqui. Antes eu quero chamar a sua atenção que o artigo 200 ele vai falar sobre as competências, sobre o campo de atuação do SUS, do Sistema Único de Saúde, porém não é taxativo, tá bom? Não é taxativo, ó, somente esses. Não é exaustivo, ou seja, a gente tem essas atribuições e podemos ter outras. Vamos lá. Primeiro, ao Sistema Único de Saúde compete controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, o SUS ele precisa controlar, ele precisa fiscalizar procedimentos ligados a isso. Ou seja, como estão sendo fabricados, produzidos os produtos, né, ligados a medicamento, equipamentos, ok? Porque, obviamente, tem que se verificar se aquilo não vai trazer um prejuízo à saúde das pessoas. Também ao SUS compete executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos, ou seja, dar treinamento, palestras às pessoas, né? A galera adquirir maior conhecimento, melhorar habilidades, participar da formulação da política e execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, que a gente tem aí o sistema do SUS, né? Tem um sistema chamado SISREG, que é o sistema de regulação, ok? Temos o CAD-Web, tá? Que é o cadastro, para fazer cadastro das pessoas, né? CNS, Cartão Nacional de Saúde, Portal do Cidadão. Então, vai se desenvolvendo essa tecnologia justamente para que no âmbito da saúde as coisas ocorram de maneira mais rápida, mais célere. Sexto, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Porque tudo isso vai, claro, né, pessoal, influenciar a saúde. E colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, informações relacionadas e pertinentes ligadas a isso. Fechou? O que você vai ter que tomar cuidado na prova? Que normalmente tem acontecido, né? As bancas examinadoras como um todo, elas misturam as atribuições do SUS, ou seja, o seu campo de atuação, as suas competências, eles misturam com as diretrizes. Então você pode fazer um esqueminha aí, né, de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, são diretrizes, que está no artigo 198. O restante aqui que a gente visualizou são as atribuições, são as competências do Sistema Único de Saúde. Então, se você for resolver questões aí de múltipla escolha, por exemplo, você vai perceber que as questões, a banca examinadora, como eu falei, ela vai misturar isso aqui. Ela vai perguntar sobre uma diretriz e vai colocar aí atribuições, competências nas alternativas, para confundir você. Beleza? Então, toma cuidado com isso aí. E claro que dá para confundir facilmente. Então, por isso que é interessante, de repente, você fazer um esqueminha visual das diretrizes, que aí você guardando as diretrizes, vai ficar mais fácil a sua vida aí, porque o que não for diretrizes que são mencionadas na Constituição Federal, logo são atribuições. Fica muito mais fácil assim. Mas para eu te ajudar, eu vou disponibilizar esse material via e-book. Então, você vai encontrar aí na barra de descrição ou na barra de comentários um link em que você vai clicar e você vai baixar esse e-book aqui da aula. Que bacana, né? Presente meu aí para você, obviamente, né, ter essa informação, estudar, fazer as suas anotações. Só não vai estar com essas anotações aqui, tá? Porque de repente você até, eu acho bem interessante, resolva assistir novamente a aula, você assiste fazendo as suas anotações conforme a explicação aqui que eu repassei para vocês, beleza?
Vamos continuar, que eu tenho uma questãozinha aqui para tratar a respeito do assunto. Veja bem, é muito importante que você está estudando para uma determinada matéria, no nosso caso aqui, legislação do SUS, você resolva também já questões referente àquele tema, aquele assunto. Por quê? Porque quando você faz isso, você fixa melhor, você memoriza melhor aquela informação que você acabou de adquirir. Deixa seu comentário a respeito disso que eu acabei de comentar. Por exemplo, resolvendo essa questão. Antes de tentar resolver, você faz o seguinte: pause o vídeo, né? Antes de escutar o meu comentário, pause o vídeo, resolva a questão, depois você solta de novo aí para ver qual é o gabarito da questão, né? Se está de acordo com o que você marcou, beleza? É uma maneira também de você visualizar o que você aprendeu até esse presente momento. Bom, a questão que a gente vai resolver é uma questão de 2015, Banca Vunesp, e ela diz assim, ó: no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é... Então veja que a questão ela quer que a gente marque aqui um conceito, uma definição relacionada à saúde. Alternativa A, a saúde é direito de todos? É, né? De uma certa forma. Alternativa B, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Pronto, gente, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. Alternativa B, tá? B de bola aí. Pode marcar essa aí. Mas, professor, saúde não é um direito de todos? É. Só que qual é o problema da alternativa A? Ela está incompleta, certo? E aí é o seguinte, né? Quando você tem uma alternativa que está incompleta, você tem que procurar uma outra alternativa que esteja mais completa, pelo menos, né? A alternativa B é a literalidade do artigo 196, galera. Literalidade mesmo. E tem todas as informações. Ou seja, a saúde não é só direito de todos. A saúde, além de ser direito de todos, é dever do Estado que precisa garantir, mediante políticas econômicas e sociais, uma forma de reduzir o risco à saúde e outros agravos. E, claro, oferecer serviços que sejam universais e igualitários às pessoas, ok? E visando a promoção, proteção e recuperação, como está dizendo aqui. Alternativa C, direito de todos e obrigação da União, dos estados e dos municípios. Veja, qual que é o problema aqui da alternativa C? O problema da alternativa C, deixa eu só apagar aqui porque... Vamos lá. Aqui. O problema da alternativa C também está incompleta. Não é só União, estados e municípios. São os entes da administração pública, todas as esferas de governo. Por isso que é mais interessante falar em Estado, porque Estado você vai estar se referindo a todos os entes da federação, da administração pública, ok? Alternativa D, dever do Estado? Sim, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos? Sim, mas como eu falei, essa aqui também está incompleta. Incompleta. Né? E alternativa E, direito de todos, dever do Estado garantido por meio do Sistema Único de Saúde? Bom, garantido por meio de políticas sociais, econômicas e assim por diante. Então, nós marcamos a alternativa B por ela estar realmente completa e bate com o quê? Com o artigo 196 da Constituição Federal, ok? Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma das partes ou uma das aulas aqui do Vencendo Concursos para o cargo de Agente de Controle Ambiental. Olha que maravilha! Bom, e se você assistiu até essa parte, continue aqui comigo, porque eu quero falar a respeito do curso online preparatório, um curso completo para você. Você assistiu uma demonstração, como eu falei, uma das partes, uma das aulas aí que nós temos no curso preparatório. Mas para que você realmente consiga a sua aprovação no concurso, você realmente precisa intensificar o seu estudo. E nada melhor do que um curso focado, voltado para a área, tudo bem? Então, eu quero demonstrar aqui para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório para agente de controle ambiental. Bom, você vai ter acesso ao curso, acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você já vai acessar a nossa plataforma, você recebe um e-mail na sua caixa de mensagens e por lá você consegue acessar a plataforma e assistir às aulas que já estão disponíveis e as
próximas aulas, né? Eu digo isso, claro, porque dependendo da data que você estiver me assistindo, obviamente que algumas aulas estão sendo gravadas para que o curso fique completo o mais rápido possível para vocês, tudo bem? O que você não pode fazer é perder tempo, já adquire o curso, já começa a estudar, tá? Outra coisa que você vai ter é acesso ilimitado, ou seja, a partir do momento que você adquirir o curso, você também poderá acessar as aulas quantas vezes você quiser, pode assistir, repetir, não tem problema algum. Bom, grande vantagem aqui que você tem também é que você terá no curso teoria e questões comentadas. Pessoal, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E claro, principalmente a parte de conhecimentos específicos. Você vai cansar de resolver questões aqui com a gente. Vai baixar material, vai resolver questão, depois vai escutar aí os comentários dos professores, ok? Você também terá no curso material aí em PDF. Eu sempre gosto de frisar que o nosso foco aqui não é o material em PDF, e sim as aulas em vídeo. O material em PDF são os slides que os professores utilizaram no decorrer da aula, né, das aulas, para que você tenha ali, se você quiser, por exemplo, baixar, montar ali a sua apostila, fica a seu critério, ou se você preferir, você pausa o vídeo e anota todas as informações num caderno. Isso é de cada um, tá certo? O nosso foco, volto a repetir, são aulas em vídeo. É isso que você procura? Você assistiu essa aula agora, então acredito eu que sim, beleza? É o nosso foco. Bom, como que você faz para adquirir o curso preparatório? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, ou no card aqui em cima, bem lá no cantinho, você vai clicar no link e você vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações relacionadas, tudo que você precisa saber, tá bom? A respeito do curso preparatório. E vai ter um botão lá amarelo, você vai clicar nesse botão e vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento. O curso é muito acessível, tá certo? Você vai ver, clica aí para você descobrir aí o valor do curso, tá muito acessível mesmo, o valor de lançamento. E aí você vai preencher seus dados, vai escolher a forma de pagamento e pronto, já vai começar a navegar aqui na nossa plataforma, como eu falei, acesso é imediato. Mas se mesmo assim ficou alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp, tá aí o número para você, 11 94783 8693, e nós vamos sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório para agente de controle ambiental, tá certo? Bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Ó, te encontro na plataforma, hein? Já faz a sua matrícula, já começa a estudar o quanto antes. Não perca tempo para que você realmente tenha chances reais de aprovação, tá bom? Valeu, até mais!